momento, a leitura da resolução, da instrução normativa que está em quarta leitura. Minuta de instrução normativa da relatoria do Conselheiro Otávio Lessa. Aprova a matriz de riscos e controles, aplicável aos processos de gestão dos programas de alimentação e nutrição escolar dos entes fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Define responsabilidades pela implementação, execução e avaliação das atividades de controle, bem como critério para a elaboração e o monitoramento de plano de ação, visando efetivar e ou aperfeiçoar os controles administrativos das atividades, e acrescenta o anexo 3, alimentação escolar, na Instrução Normativa 004/2010, lida em quarta leitura. Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo neste momento quem queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Otávio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora diretora-geral, tenho a relatar, senhores, começaria pelo processo de aplicação de multa. Já para facilitar o doutor Rodrigo, o 10.189/2013, que é aplicação de multas ao município de Barra de São Miguel, gestão do senhor José Medeiros Nicolau, pelo não encaminhamento da sexta remessa do SICAP. Esse é o único processo que tem um parecer de Vossa Excelência. Exatamente. Então, esse está impedido. E agora, direi os outros, que esses outros não têm o parecer de Vossa Excelência, até porque não foi apresentado a defesa. Processo 13.384/2016, do Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Calvo, senhora Alba Cristina da Silva Mendonça, pelo não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. Processo TC 13.386/2016, do Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedra, senhor André Luiz Bianô Bastos, também pela primeira remessa do SICAP não encaminhadas. Processo 13.975/2016, Fundo Municipal de Saúde de Porto de Pedra, senhor André Luiz Bianô Bastos, também não encaminhou a terceira remessa do SICAP. Processo TC 2319/2017, Prefeitura Municipal de Porto de Pedra, senhora Joselita Camila Bianô Farias Cansanção, não encaminhamento da quarta remessa do SICAP. Processo TC 2325/2017, do município de Matriz de Camaragibe, senhor Marcos Paulo do Nascimento, não encaminhamento da quarta remessa do SICAP. Processo TC 2313/2017, do município de Flecheira, senhora Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto, não encaminhamento da quarta remessa do SICAP. E o processo TC 7489/2016 da Câmara Municipal de Flecheira, senhor Márcio Viana Cavalcante. Esses processos, exceto o 10.189, não tiveram pareceres do conselheiro Rodrigo. Nós estamos pela aplicação, não apresentaram defesa, e estou votando pela aplicação sem o PIFAL das multas, o valor mínimo para cada gestor, da ciência ao mesmo da decisão aqui, dando prazo de 15 dias do trânsito julgado para que possa efetuar o pagamento. Da remessa para a diretoria do FUNCONTA para a ciência e cumprimento desta deliberação. E alertar aos gestores que o não pagamento da multa ora aplicado no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da ação de competente ação de execução de título extrajudicial. Com a palavra o Ministério Público. Na aplicação da sanção pecuniária, excelência. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo.
Senhora Presidente, eu me averbo impedido para atuar no processo número 10.189/2013 e voto de acordo com o relator nos demais processos. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Processo TC 2743, 2017. Representação. Versos autos sobre a representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face ao procedimento da Câmara de Vereadores de São Luís de Quitunde em razão de suposta irregularidade na utilização de verbas públicas destinadas ao Poder Legislativo. Relato ao Ministério Público que foi encaminhado pelo Ministério Público a São Luís de Quitunde, procedimento investigativo número 1/2016. Relato do uso irregular de recursos públicos, que possível afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal e normas regimentais da concessão de doação. Este processo houve referente. Vou explicar como eu estou abrindo o prazo. Eu acho que, se quiser explicação, a gente lê o processo inteiro. Houve um desconto dos vereadores no valor de R$53 mil, e esse desconto depois foi revertido para uma doação a uma igreja. O Ministério Público está pedindo, então, nós estamos aceitando a denúncia, notificar o gestor da Câmara de São Luís de Quitunde, Daniel Oliveira, que no prazo de 15 dias a contar do prazo do recebimento do via AR, apresente sua manifestação, que os autos deverão retornar ao gabinete do relator para aguardar a diligência e que seja publicado em Diário Oficial Eletrônico deste tribunal. Estamos abrindo o prazo para que haja as explicações e cumprir as diligências solicitadas pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro presidente. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, trata-se de um procedimento administrativo, investigativo no âmbito do parquê, iniciado por provocação do Ministério Público Estadual, quando se debruçou sobre a matéria, que também instaurou o procedimento competente, no âmbito de sua competência. O Ministério Público vislumbrou que esses repasses eles violariam o artigo 26 da LRF, faltando autorização legislativa específica, mais especificamente, e por isso representou ao tribunal pedindo a adoção das medidas cabíveis, entre elas aplicação de multa, entre outros. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo 7123 de 2017. Versos autos sobre a representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face da Câmara Municipal de Dois Riachos, na gestão do senhor Jorge Ferreira Silva, relacionado ao descumprimento da Resolução Normativa 3 de 2011, para a criação e implantação da manutenção e coordenação do sistema de controle interno do município. O Ministério Público formulou o parecer, não cumpriu as obrigações da comprovação da adequação da resolução normativa com a criação do controladores internos, em virtude da suspensão pelo Tribunal de Contas do último concurso realizado pelo Poder Legislativo, qual oferta uma vaga um analista de controle interno. Inicialmente, cumpre destacar o atendimento ao requisito de admissibilidade, conforme previsto no artigo 191 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Legitimidade do denunciante, neste caso, o Ministério Público de Contas, é suficiente, para tanto, apenas que indique o elemento que corrobore os fatos alegados, de forma que sirva de fundamento para iniciar as atividades de controle, além de conter a referência ao administrador responsável sujeito à sua jurisdição, e se trata da matéria de competência do TCAL. No caso de análise, verifica a existência da matéria de competência deste tribunal, acompanhada de indício sobre a suposta irregularidade, em virtude da comunicação da representação apontada no descumprimento da Resolução 3 de 2011.
é suficiente para tanto apenas que indique o elemento que corrobore nos fatos alegados, da forma que sirva de fundamento para iniciar as atividades de controle. Voto, neste caso, antes da consideração acima, no uso das atribuições constitucionais e legais e regimentais, a mim concedido no FUCO artigo 192, a. Pelo acolhimento da representação denúncia. B. Notificar ao gestor, senhor Jorge Ferreira da Silva, que é do prazo de 15 dias, contado a partir do recebimento do AR, justifique e apresente suas manifestações quanto ao objeto da representação, que os autos deverão retornar ao gabinete do relator para sobrestamento até que sejam apresentadas as informações requisitadas e D. Que seja publicada o presente deliberação no Diário Eletrônico para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o caso trata de descumprimento de instrução normativa deste tribunal, que, calcada em determinação constitucional de implantação do sistema de controle interno, verificou o Ministério Público que a Prefeitura Municipal de Craíbas, a Câmara Municipal de Craíbas, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Dois Riachos, e a Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano e a Câmara Municipal de Giraldo Ponciano também. Até a presente data, não apresentaram comprovações de que haviam instituído o sistema de controle interno. E, nesse sentido, tratando-se de obrigação constitucional e também reproduzida em sede de instrução normativa deste tribunal, o MPC pede a instauração de processo administrativo, intenta com representação, visando a apuração dos fatos, com a instalação do contraditório e, ao final, caso sejam confirmadas irregularidades, pela aplicação da sanção pecuniária correspondente e até, possivelmente, em última análise, desde que devidamente comprovado e estabelecido o contraditório, a rejeição das contas, conforme consta nossa instrução normativa. É o parecer, excelência. Em discussão, o processo. Excelência, é só uma questão de ordem. Me parece que essa representação ela foi conjunta contra vários municípios, depois foi desmembrada. Desmembrada. E a presente, ela se refere apenas à de Câmara Municipal de Dois Riachos. Só. É isso? É isso aí. Ok. Então, é verdade. Aqui então, o doutor Rodrigo, não me chegou aqui a informação do desmembramento. A equipe do MPC me trouxe somente o parecer conjunto e a atuação da procuradora Estela. Até porque houve o desmembramento, porque no tribunal haveriam relatores diferentes, é isso? Poderia ser. Pronto. No caso, então, Vossa Excelência está se manifestando em relação a que Giral, é? a Giral, não é isso? Não, Dois Riachos. Dois Esse aqui é Riachos, perdão. Dois Riachos. Perfeito. Do Giral, eu trouxe da sessão passada. Isso. Na sessão passada ele já passou do Giral. Esse aqui Ok. é um desses que estavam aí e foi separado por município. Ok. Enfim, os fatos são idênticos, a representação foi conjunta. Então, é isso, Excelência. Em discussão, em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Que me acompanha o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo 11.387/2013. Versus autos sobre processo licitatório relativo a convite número 1/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Arapiraca, objetivando a execução de obras de serviço de pavimentação em paralelepípedos de pedras graníticas sobre coxim de areia, na rua Manuel Procópio de Oliveira, em conformidade com as especificações contidas no cronograma e planilha anexo. Sagrou-se vencedora, presente procedimento, a empresa construtora Escada Limitada, sendo firmado o contrato 569/2013, de 13 de maio de 2013, e teve sua súmula aplicada no mesmo dia no quadro de aviso da Prefeitura, cujo valor global da obra é R$ 146.564,53. Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Contas, por força do artigo 38 da Lei Estadual 5.604, e a Resolução Normativa 2/2003.
na Corte de Contas, os autos evoluíram a seção de contratos e convênios, que procedeu às devidas informações na folha 160 e 161 e posteriormente encaminhada ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer 1218 de 2016, opinando pela regularidade do processo licitatório e do seu respectivo contrato. Indo direto ao voto, divido já o parecer já pela anotação, eu voto pela anotação e pelo registro do presente convite e contrato na forma para fins de direito. B, pela comunicação ao prefeito do município de Arapiraca para a devida ciência. E C, pela juntada da cópia do processo, do parecer do Ministério Público de Contas e desta decisão colegiada aos autos da prestação de contas da Prefeitura de Arapiraca do exercício 2013. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Em discussão. Excelência, me parece também que nesse processo tem um parecer meu. Tem. Então eu me averbo pedido para votar, Excelência. Em votação, conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator. conselheiro Fernando, Relator, senhora presidente. conselheiro Rodrigo já se averbou impedido de votar, conselheiro substituto Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Por último, tem o processo 17597-2013, que também tem o parecer, senhor doutor Rodrigo, esse que eu vou relatar agora, 17597. É um pregão eletrônico, 48-2013, pela Prefeitura Municipal também de Arapiraca, qual sagrou-se a vencedora a empresa Sinasp, Sinalização e Engenharia Limitada, objetivando a aquisição de baldes de tinta com base em resina acrílica e solvente para a demarcação e sinalização horizontal do município de Arapiraca, em conformidade com as especificações anexas. O valor global do contrato é R$ 148.394, celebrado em 9 de outubro de 2013, publicado no Diário Oficial 22 de outubro de 2013. Os autos evoluíram a seção de contratos e convênios desta Corte de Contas, que procedeu com as devidas informações na folha 170 e 171, posteriormente ao Ministério Público, que oficia junto a esta Corte, que emitiu o parecer 1168 de 2016, opinando pela regularidade do processo licitatório do respectivo contrato. Tendo isso, voto pela anotação e pelo registro do presente contrato, na forma e para fins de direito. B, pela comunicação ao gestor da Prefeitura de Arapiraca, da devida ciência. C, para a juntada da cópia do parecer do Ministério Público desta decisão colegiada nos autos da prestação de contas da Prefeitura no exercício de 2013. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, Excelência. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Fernando, Com o relator, senhora presidente. conselheiro Rodrigo, Declaro impedido, Excelência. conselheiro substituto Alberto. Também acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Sem mais pauta para esta sessão, presidente. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Para Senhora relator. presidente, não tenho pauta para o dia de hoje. Da ordem, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, antes de iniciar a minha relatoria, cometi o pecado de, antes no expediente, não ter manifestado, porque eu estava verificando os processos que o doutor Rodrigo tinha me solicitado, se ele teria se manifestado no processo. Eu desviei a minha atenção e não o fiz. Mas peço, venha, Vossas Excelências, para fazer imediatamente algum registro. Que nós estamos entregando, senhora presidente, da Corregedoria, os primeiros 8 processos conclusos de investigação de conduta de servidores. Esses 8 processos foram concluídos na Corregedoria, que nós estamos encaminhando para julgamento final da presidência, como determina o nosso regimento interno. Mas eu gostaria, senhora presidente, de justificar essa minha intervenção para enaltecer o trabalho profícuo, isento, transparente, diligente dos servidores que compuseram a comissão para investigar de forma espinhosa, como os próprios pares. Vossa Excelência indicou uma comissão que se desincumbiu desse processo de forma, assim,
muito decente, republicana, obedecendo todos os trâmites da ampla defesa, de ouvir, de julgar aqueles processos. E eu gostaria, então, de nominar esses servidores que compuseram essa comissão indicada pela presidência desta Corte. E tiveram como titulares o doutor Alexandre Silva Alves dos Santos, que é procurador jurídico desta Corte, o doutor Marco Antônio Pereira Santos, que é auxiliar de contas, Paulo Fernando Gomes de Carvalho, técnico de contas. Tiveram estes como suplentes desta comissão a doutora Rosa Lúcia Gama Mendonça Canuto, que é procuradora jurídica também, a senhora Leila Costa Pereira Lebre, técnica de contas, e o senhor Ramiro Jacques Lebre Pereira, técnico de contas também. Foi, presidente, que eu gostaria primeiro de agradecer o empenho, a dedicação com que esses servidores se desincumbiram desta ação. Outros processos virão, naturalmente, que Vossa Excelência terá a oportunidade, quando instigada pela Procuradoria, de indicar novos membros que podem, talvez, a julgamento melhor de Vossa Excelência, de outros processos que precisam ser julgados, mas esses já foram concluídos, já está sendo encaminhado com os pareceres da Procuradoria para julgamento final da presidência. Mas eu gostaria, nesse momento, senhora presidente, de fazer esse registro ao trabalho que foi desempenhado por esses servidores da Casa, desempenhando essa função, como disse inicialmente, extremamente espinhosa, que é a avaliação, o julgamento de conduta de seus pares. Mas foram feitos assim de forma muito republicana e profissional. Gostaria, então, de agradecer, por fim, esses servidores que fizeram esse trabalho lá na Corregedoria. Senhora presidente, trago para relatar alguns processos do FUNCONTAS de sancionamento e faço em lista, como sempre faço, e os processos estão aqui na bancada para qualquer dúvida. Processo terceiro de número 695/2017, do município da Barra de Santo Antônio. O responsável e gestor daquele município, seu caso, Alexandre Pereira Lima. E sim, antes eu gostaria de dizer que Vossa Excelência, senhor conselheiro, não tem parecer em nenhum desses processos. Entendeu? Seu caso, Alexandre Pereira Lima. A aplicação da multa se dá pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2016. A defesa não acolhida e nós opinamos pela aplicação da multa. Processo terceiro de número 3900/2017, do município de São Luís do Quitunde. Interessada a senhora Marili da Silva Rego, ex-gestora do município, ou gestora atual na ocasião da multa. A aplicação da multa se dá pelo não envio da prestação de contas de 2014. Processo terceiro número 3904/2017, do município de São Luís do Quitunde. O responsável, senhor Cristiano Manuel Cavalcante, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde. A aplicação da multa se dá pelo não envio da prestação de contas também do município deste fundo de 2014. E o processo terceiro de número 9285/2015, do município de Porto de Pedras. O sancionado é Constança Maria Saldanha Rocha, gestora do Fundo Municipal de Finanças daquele município. E a aplicação da multa se dá pelo não envio da segunda remessa do SICAP de 2014. Senhores conselheiros e senhoras conselheiras, nós estamos aplicando a multa no seu patamar mínimo, esse REPFAL, e que, em sendo aprovada por esta Corte, ele tem a sua tramitação regimental, legal, normal. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o processo 9285/2015 foi relatado pela aplicação da multa, é isso? 9285, só para ficar aqui desculpa. Senhora presidente, eu gostaria então de o 9285 ser retirado. Eu faço
uma votação dele separada. Então, ficaria com a aplicação da multa para melhor esclarecimento. Houve aqui, eu já tinha sacado um, são dois que me são pela não aplicação da multa, sabe? Eu gostaria de pedir desculpas, porque eu tinha verificado um e, na verdade, são dois que são pela não aplicação. Pela aplicação da multa é o 695, o 3900 e o 3904. Esses são pela aplicação da multa. Obrigado, Excelência. Esclarecimento. O Ministério Público oficia pela aplicação da multa dos processos relatados. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo, Com o relator, presidente. conselheiro substituto doutor Alberto, Com o relator, senhora presidente. conselheiro Fábio, Com o relator. conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, eu agora tenho o processo 9285/2015, esse também do município de Porto de Pedra, responsável a senhora Constância Maria Saldanha Rocha. Trata-se de análise do processo, oriundo do FUNCONTAS, que anotou descumprimento da resolução normativa, alterada pela próxima de 04/2011, da gestora do município de Porto de Pedra, referente ao não envio, no prazo regulamentado, da segunda remessa de SICAP referente aos meses de março e abril de 2014. Em ato contínuo, expediu-se o ofício de número 1483 de 2015, endereçado à gestora, para, no prazo improrrogável de 5 dias a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados, em atenção ao princípio da ampla defesa. Na defesa ofertada pela gestora, alega e comprova através de documentos que sua gestão findou em 31 de dezembro de 2012, não podendo se responsabilizar por omissão administrativa que ocorreram posteriormente. O Ministério Público também se manifesta sobre o processo e nós acolhemos essa defesa, senhora presidente, pelo acolhimento da defesa, pois consistente pela não aplicação da multa, a senhora Constância, em ato contínuo, certificar-se a gestora citada acima da presente deliberação, pela remessa dos autos ao FUNCONTAS, para que seja apurada quem era a gestora responsável pelo envio da segunda remessa de SICAP da Secretaria Municipal de Finanças de Porto de Pedras, referente aos meses de março e abril de 2014. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento da defesa apresentada, Excelência, tendo em vista que o interessado não mais funcionava como gestor da pasta ao tempo do vencimento da obrigação. Então, por essa razão, o Ministério Público afasta a aplicação da multa em relação ao interessado e pede que o gestor responsável seja notificado a prestar esclarecimentos. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo, Com o relator, presidente. conselheiro substituto doutor Alberto, Com o relator, senhora presidente. conselheiro Otávio, Com o relator. conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, tem também para relatar o processo 560 de 2017, do município da Barra de Santo Antônio. O responsável é o ex-gestor, o senhor Carlos Alexandre. Trata-se de análise de processo TC 560, anexo processo TC 4498 de 2017, oriundo do FUNCONTAS, que anotou o descumprimento da resolução normativa do senhor Carlos Alexandre, ex-gestor da Prefeitura de Barra de Santo Antônio, referente ao não envio, no prazo regulamentado, da segunda remessa de SICAP referente aos meses de março e abril de 2016. Em ato contínuo, expediu-se o ofício número 070 de 2017, endereçado ao ex-gestor, para, no prazo improrrogável de 5 dias a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados, em atenção ao princípio da ampla defesa. Na defesa ofertada, o ex-gestor alega que houve impossibilidade de cumprir a segunda remessa do SICAP, porque quando assumiu a prefeitura, em virtude do afastamento do prefeito anterior, em abril de 2016, os documentos, inclusive os computadores do município, foram apreendidos, acostados aos autos, boletim de ocorrência, representação do Ministério Público, bem como a ação judicial para tais procedimentos. O Ministério Público de Contas se manifestou no processo e nós, senhora presidente, para abreviar,
acolhemos a defesa, pois consistente pela não aplicação da multa ao senhor Carlos Alexandre, ex-gestor da Prefeitura Municipal da Barra de Santo Antônio, um ato contínuo, cientifique-se o ex-gestor citado acima da presente deliberação e pelo arquivamento do presente processo, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, nos autos, o Ministério Público observou duas situações distintas. A primeira situação presente no processo 560/2017, em que se buscava o envio, na verdade, um sancionamento pelo não envio de obrigações relativas ao mês de março e abril. Isso. E nesse caso específico, tendo em vista que o gestor anterior ele foi afastado em abril de 2016, né, e a notícia de que vários documentos e computadores da municipalidade foram levados por integrantes da antiga gestão, como se tratava de documentos e informações produzidos pela gestão anterior, e esses documentos e informações não haviam foram surrupiados da administração pela antiga gestão, o gestor que assumira ficar impossibilitado de remeter as informações via SICAP. O Ministério Público se manifestou dessa forma no processo 560/2017. Já em relação ao processo objeto de exame, que é o 695/2017, ele trata do não envio da remessa SICAP dos meses de julho e agosto de 2016. O gestor atual assumiu em 5/4, em abril de 2016. Ele não poderia, no entender do Ministério Público, fazer a remessa via SICAP das informações de março e abril, que ele não produzira e que foram surrupiadas pelo gestor anterior. Já em relação às remessas de julho e agosto, após a sua assunção, eram de obrigação dele, e entende o Ministério Público que os fatos narrados não seriam suficientes para ilidir a incidência da norma punitiva. Por essa razão, nós entendemos, nesse caso específico, pelo não acolhimento da defesa prévia e aplicação da sanção pecuniária. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu acho que eu vou pedir vista dos autos. O processo seja encaminhado ao conselheiro Rodrigo em vista. Conselheiro Fernando. Não, senhora presidente, desculpe, eu não tenho mais processo a relatar. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu tenho um total de 6 processos para relatar, que eu farei em lista também. Processos FUNCONTAS, nos quais não houve manifestação de defesa por parte do gestor e que nós estamos votando, trazendo a proposta de voto pela aplicação de multa. Primeiro processo, o gestor é Antônio Paulo Cavalcante Buarque, gestor do Fundo Municipal de Educação, processo TCAL número 12.525/2014, referente ao não envio no prazo da sexta remessa de SICAP de 2003, município de Pilar. Segundo processo é o TCAL 12.530/2014, gestora Maria Betânia Coutrin Camerino, gestora do Fundo Municipal de Saúde, também referente ao não envio da sexta remessa SICAP 2013, município de Pilar. Terceiro processo, TCAL 12.568/2014, gestora do Fundo Municipal de Saúde, senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, também não encaminhou sexta remessa do SICAP de 2013, referente ao município de Rodeiro.
quarto processo é TCAL 12.567/2014, tendo como gestora do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Roteiro a senhora Maria Júlia da Silva Alves, pelo não envio da sexta remessa do SICAP de 2013. Quarto processo, TCAL 12.567. Foi. Perdão. Quinto processo, TCAL 12.569/2014, tendo como gestor o prefeito do município de Roteiro, senhor Vladimir Chaves de Brito, pelo não envio da sexta remessa do SICAP 2013. Sexto processo, TCAL 12.570/2014, tendo como gestora do Fundo Municipal de Educação a senhora Zélia Maria de Norberto, pelo não envio da sexta remessa do SICAP 2013. Então, o voto é no sentido de aplicar a multa no patamar mínimo de 100 UPFAUs aos gestores retromencionados, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 3º, da Lei número 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno desta Egregia Corte, pelo descumprimento dos prazos de remessas estabelecidos na Instrução Normativa número 02/2010. Voto também no sentido de conceder o prazo de 5 dias, contados a partir do recebimento do AR, para que os gestores encaminhem ao SICAP a remessa em conformidade com o artigo 2º, caput da Instrução Normativa número 02/2010, sob pena de aplicação de uma nova multa, fundamentada no artigo 207, inciso 4º do Regimento Interno dessa Corte, né? Essa providência ela está sendo preconizada apenas para os processos TC 12.568 e 12.569, tendo em vista que os demais encaminharam de forma intempestiva. Esses se mantiveram omissos e não encaminharam a documentação. Voto também por cientificar do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS. E, por fim, em alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução nos termos da legislação em vigor. É como eu voto, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Pela aplicação da multa, Excelência, em todos os processos relatados. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro substituto do Alberto. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Sem mais processo, presidente. Pela ordem para Senhora relatar... presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de... É o seguinte, eu tenho uma ligeira impressão de que houve só um equívoco nas ponderações, na argumentação do Ministério Público. O processo 695, que Vossa Excelência fez referência quando nós relatamos o processo 560, ele tinha sido já votado naquela lista, aplicando a multa. Processo 695, o processo 3900 e o processo 3904. Esses foram aplicados à multa. Que é o processo 695 é do mesmo gestor, do senhor Carlos Alberto Pereira Lima. Esse foi aplicado à multa. Nós aplicamos a multa a ele quando votamos em lista. Verifique aí. O processo 560 é que nós acolhemos a defesa do gestor e afastamos a multa, que é a questão de ser subtraído os equipamentos
os computadores, e ele então alegou que não pôde fazer a apresentação da segunda remessa de SICAP por força desses problemas. Aí nós afastamos a multa só no processo 560. Foi aquele processo Então, do pedir vista. Foi o processo que é. Vossa Excelência pediu vista. Só para esclarecimento, porque Não. Vossa Excelência, quando argumentou sobre o processo 560, Vossa Excelência remeteu o argumento ao processo 695 pelo não acolhimento da defesa. E nós realmente, no processo 695, nós não acolhemos a defesa e aplicamos a multa. No 695, aplicou multa Aplicamos e a não... multa. E não acolheu a defesa. Não acolheu a Perfeito. defesa. Está de acordo com o Ministério Público. Perfeito. Agora, no processo Perfeito. 560, que Vossa Excelência, quando argumentou sobre o processo 560, o senhor remeteu, Vossa Excelência remeteu a uma avaliação sobre o processo 695. Verifica o processo 560, que é pelo não acolhimento, que esse sim nós estamos acolhendo a defesa. 560, não acolhimento da defesa. Apresentado. Não, 560, nós acolhemos a defesa. Inclusive, o Ministério Público acolhe a defesa. Acolhimento da defesa, Acolhe perfeito. a defesa. Acolhimento da defesa, exatamente. Em razão da questão de não ter sido se afastado, vários documentos e computadores do celular foram levados. Perfeito. Então, 560, acolhimento da defesa, não aplicação de sanção pecuniária, certo? Perfeitamente. E foi esse, nós inclusive votamos esse separado. Aí Vossa Excelência remeteu na 695, 2017. 695, nós não acolhemos a defesa. Conselheiro? Não acolhimento da defesa, com a consequente aplicação da sanção. Isso. Eu acho que eu posso contribuir. Conselheiro, se eu me expressei de forma equivocada, confesso que eu não me recordo, senão me retrataria. Não, certo? não é. Mas o que eu quero... É porque foi que suscitou, inclusive, a dúvida que o conselheiro... Ela deixa de persistir a dúvida com relação à deixa questão de dos fatos, né? Exato. Então, Ele seria seguiu o interessante parecer do nós... Ministério Público. Eu segui. Eu seguiria... O 695, só corroborando, certo? Sim. 695, parecer do Ministério Público, 695 2017, parecer do Ministério Público é pelo não acolhimento da defesa e aplicação da sanção, Perfeitamente. certo? E nós já votamos esse aí. Votamos. Isso, porque o gestor já estava Já na estava. gestão, os Perfeito. documentos e informações Perfeito. eram por eles produzidos e deveriam ser por eles encaminhados, certo? Perfeitamente. Perfeito. Esse aí No- nós aplicamos a multa e foi acompanhado pelo Pleno. Perfeito. No processo 560, 560, que é outro processo. sim, perfeito, 2017, houve o acolhimento da defesa e a não aplicação da multa. Perfeito. Por quê? Porque o não envio da remessa dizia respeito a março e abril, quando o afastamento do antigo gestor ocorreu em abril. Isso. Portanto, o gestor sucessor não teria condições de fazer a remessa de documentos e informações que foram surrupiadas da administração. Perfeito. Certo? Isso Foi aí. esse o entendimento. Pronto. Se eu me manifestei de forma equivocada, eu não me lembro, Excelência, mas foi Não, mas era isso que estava constando. Quando Vossa Excelência fez referência também, quando estava argumentando sobre o 560, Vossa Excelência remeteu-se à dúvida com relação ao 695. Foi o que suscitou a dúvida do conselheiro Rodrigo com relação Seria ao interessante pedido chamar a de julgamento vista. novamente, Excelência, que pudesse concluir, se fosse Com a palavra, conselheiro Dr. Alberto. Eu também percebi isso, mas logo após eu entendi. Só para contribuir com a questão. É que o doutor Pedro, como o gestor é o mesmo, e ele, ao exarar o seu parecer, confirmar que o parecer oralmente, em relação aos 560, ele apenas citou Sim. o 695 como contraponto Isso, para isso. afirmar que havia uma diferença, apesar de ser o mesmo gestor, em que esse, pela aplicação da multa, se dava porque o gestor já estava gerindo o município há mais de 2 meses, e aí por isso que ele estava aplicando. E esse não, tinha sido na virada, ou seja, havia a subtração do... Então ele fez só para a diferenciação, Isso, foi só para isso. Eu estou exatamente, dizendo que eu me lembrei, porque Perfeito. no momento Eu me também lembro eu disso
disso também, eu me lembro disso Foi, também. mas aí citou a dúvida. Aí foi isso, exatamente. Conselheiro- Exato, deixa de persistir, portanto, a dúvida para votar, né? Eu acho que eu retiro o pedido de vistas e a gente pode reabrir. Tá em- E já reabrimos a votação do processo que veio à discussão. É o processo Com ele mesmo, começa com ele. Eu voto com o relator, presidente. Então, como os outros já se manifestaram, Não, Não, ninguém pediu também. vista, ninguém É, se sim. manifestou. Ninguém se o manifestou. conselheiro Rodrigo já apresenta o seu entendimento, suspendendo o pedido de vistas e acompanhando o entendimento do relator originário. Acompanho o relator. Conselheiro substituto Dr. Alberto, Acompanho o relator. conselheiro Otávio, Com o relator. conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator. aprovados. Senhora presidente, me desculpe quebrar a sequência, mas eu achei pertinente Mas, registrar esse sim, Muito obrigado. importante. Com a palavra para relatar, conselheiro Alberto. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, conselheira substituta, eminente diretora-geral, Tracelina, a todos que nos assistem aqui presencialmente pela TV Cidadã. Venho relatar o processo de número 11.368/2014. A unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Inhapi. O responsável, o senhor José Cícero Vieira, prefeito do município em exercício de 2014. Versam os autos sobre o contrato de número 015/2014, Inhapi, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Inhapi e a empresa CL Vieira ME, e que submete à apreciação desta Corte. O contrato deriva do processo de inexigibilidade de licitação com a empresa contratada, CL Vieira ME, representada pelo senhor Clécio Luciano Vieira. O contrato teve por objeto a contratação de bandas artísticas para a sexta festa do Carro de Boi, realizado nos dias 25 e 26 de julho de 2014. O contrato teve o valor de R$ 210.650. Tiveram as seguintes bandas, os artistas César Menotti e Fabiano, Banda Flávio e Leandro e Banda Encantos. A seção de contratos de convênio observou que não constava nos autos apenas a cópia de nota de empenho. Em seguida, os autos foram ao Ministério Público de Contas, que opinou pela regularidade do contrato em apreço. É o relator, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, excelência. Continuando, senhor presidente, o trata-se de contrato, de processo de baixa complexidade, eu vou abreviar a relatoria. Ressalta-se que o gestor deixou de juntar aos autos a cópia da nota de empenho. O Ministério Público de Contas entendeu que, sob o aspecto formal, a contratação teve a sua regularidade. Portanto, no que tange aos requisitos jurídicos, institutos e as formalidades administrativas, o presente processo encontra-se em conformidade com os preceitos legais necessários, à exceção da cópia da nota de empenho, exigência do artigo 60, combinado com 61 da Lei 4.320/64. E dessa forma, acompanha o Ministério Público no sentido que esse pleno julgue regular com ressalva o contrato de número 015/2014 em Inhapi, firmado entre a Prefeitura Municipal de Inhapi e a empresa CL Vieira ME, e que, nas futuras contratações, façam-se a anexação da cópia da nota de empenho, que seja dada ciência aos interessados e que também a publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas para os fins legais. É como eu voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Perdão. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, excelência. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Aprovado. Continuando, senhora presidente, trago o processo agora 8.804 de 2014. A unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Mar Vermelho. E a responsável será Juliana Lopes de Farias Almeida, a prefeita. Contrato número 001/2014. Tomada de preço, observância dos requisitos legais, regularidade com ressalva. Versam os autos acerca do processo administrativo que originou a tomada de preço número 001/2014, celebrada entre a Prefeitura de Mar Vermelho e a empresa Albuquerque e Pontes LTDA-ME, que foi submetida a esta Corte. O contrato em apreço deriva do procedimento licitatório na modalidade de tomada de preço e tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil
para a construção de uma academia de saúde do tipo intermediária, situada na Praça Coronel Álvaro Almeida, sem número, Centro, Mar Vermelho. O valor do contrato, R$ 99.997,23. Avançado entre a Prefeitura de Mar Vermelho e a empresa Albuquerque e Pontes LTDA-ME, que incluindo no valor 269 metros quadrados de alvenaria, 102 metros quadrados de laje pré-moldada, instalações hidrossanitárias, elétricas, limpeza de terreno, aterro, infraestrutura, cobertas, quadrilha, revestimento e outros, um tipo de empreitada global. O prazo máximo para a execução do contrato foi de 120 dias. Seção de contratos observou que não constava nos autos a coordenadora de empenho e o Ministério Público opinou pela regularidade. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade, excelência. Conselheiro. Continuando, senhora presidente, de forma abreviada, da mesma forma, o valor do contrato foi compatível com o valor do mercado inferior ao montante estimado pela administração pública, que foi R$ 99.997,23. Ressalta-se que o gestor deixou de juntar aos autos a coordenadora de empenho, conforme preceitua os artigos 661 da Lei 43.2064, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade e, dessa forma, a exceção da coordenadora de empenho, voto no sentido de que esse pleno julgue regular, com ressalva, o contrato número 001-2014, que foi firmado entre a Prefeitura de Mar Vermelho e a empresa Albuquerque e Pontes LTDA-ME, que façam as contratações que se seguirem a anexação da coordenadora de empenho. Cheio de ciência aos interessados e a presente publicação seja efetuada no diário eletrônico destes tribunais para os fins de direito. É como eu voto, senhora presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro Otávio. O relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, especificamente com relação a esse processo, eu vou me averbar suspeito por motivo de foro íntimo. Aprovado com a posição, conselheiro se abstém de votar, a abstenção do conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, sem mais processos para a pauta de hoje. Encerrada a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra ao conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, eu só queria, nós estamos, hoje foi a última leitura dessa instrução normativa, mas amanhã, só para comunicar, nós estaremos abrindo a segunda turma lá no centro de treinamento, a partir das 8 horas, convidando a todos para que possa dar continuidade a esse treinamento do controle interno dos municípios para cumprimento desta resolução que nós estamos fazendo, desse ato, que hoje foi a última leitura e que a gente depois vai ter que o tribunal fiscalizar. Então, a primeira foi 50, a gente já tinha 120 inscrições, e agora estamos fazendo com mais 50, e depois vai ter uma terceira turma, para que a gente possa ter esses controladores, e aí, até, doutor Pedro, esse trabalho que o Ministério Público está pedindo, e nós estamos abrindo para que justifique o não ter o controlador interno, é que exatamente esse trabalho em conjunto do Ministério Público, do Tribunal e dessa exigência com relação a esse ato normativo, essa instruções normativas que nós estamos fazendo, é que nós queremos fazer a nossa parte com relação às instruções para cada controlador interno. Esse controlador é indicado pelo gestor, pelo prefeito, e acredito que esse é um pontapé inicial para que a gente possa, neste momento, nós estamos visualizando, fazendo vamos dizer assim, um plano piloto com relação à alimentação das escolas, da importância que isso tem para que as crianças tenham a sua alimentação e os recursos sejam realmente direcionados e bem gastos com relação a isso. Então, está convidado todos amanhã às 8 horas, era isso que eu queria comunicar. Obrigado, presidente. A palavra, conselheiro, substituto Alberto. Aproveitando, senhor Otávio, essa resolução de autoria de Vossa Excelência, eu reputo de grande valia,
porque ela ainda tem um viés econômico, né, que é fortalecimento da agricultura familiar e a própria pecuária dos municípios, né, para a economia girar lá dentro e também, e logicamente, ter uma alimentação mínima, digna, né, para as crianças carentes, né, essencialmente. Bom, mas o motivo principal que eu queria apenas é avisar a presidente e todos os conselheiros que quinta e sexta-feira próxima eu não estarei aqui, porque eu estarei